Olá, está no ar o Jornal Panorama. Aqui você fica sabendo o que acontece no Legislativo Estadual. CPI da telefonia móvel. Deputados dão início aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada para apurar falhas no serviço. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os serviços de telefonia oferecidos no Estado foram instalados durante a primeira reunião da comissão, realizada no plenário Dirceu Cardoso nesta terça-feira. Os membros efetivos e suplentes elegeram o presidente, o vice e o relator dos trabalhos. Eu fui eleito presidente da comissão, o deputado Josias da Vitória foi eleito vice, o deputado Paulo Roberto é o relator da comissão e nós temos ainda como membros titulares o deputado Genivaldo Lievre. As sessões da comissão acontecerão inicialmente toda terça-feira às 9 horas da manhã aqui no plenário Dirceu Cardoso. O primeiro a ser convidado a estar dando esclarecimentos para nós, até a título de quantitativo de informações, de reclamações, de ações judiciais feitas por reclamações de consumidores, será o presidente do PROCON, o senhor Ademir Cardoso. Nós iremos convidá-lo oficialmente para que no próximo dia 23 nos traga uma base do que tem de reclamação a nível do Estado na questão da telefonia. Os trabalhos da comissão devem ser concluídos num prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Vamos agora às notícias da segunda sessão ordinária da semana. Quem tem as informações é a repórter Luciana Wernesbach. Luciana. Karina, na sessão desta terça-feira, os deputados mantiveram os vetos parciais do governo do estado a 2 projetos de autoria do Ministério Público. Um deles cria a entrância única, ou seja, o fim da hierarquia entre as comarcas, que são as divisões jurídicas dos municípios do estado. O fim das divisões segue a mudança já aprovada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Com a alteração, os promotores de justiça vão poder atuar na Grande Vitória e em cidades do interior em qualquer fase da carreira. O outro projeto dispõe sobre a revisão do subsídio do cargo de procurador de justiça. As 2 matérias retornam ao Executivo para serem sancionadas. Também foram aprovadas 23 indicações ao governo do estado, todas do deputado Euclério Sampaio. A maioria contempla obras e a aquisição de bens para municípios capixabas. É com você, Karina. Obrigada, Luciana. Comissão de Cidadania da Casa quer debater ações contra discriminação e violência por raça e condição sexual. A Comissão de Cidadania da Casa aprovou a realização de 2 audiências públicas. A primeira será no dia 23 de abril, para debater o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra Homossexuais. A outra reunião vai discutir políticas públicas para a população negra. O evento foi solicitado pelo Movimento Negro Capixaba e está marcado para 28 de maio. São 2 assuntos importantes, porque precisamos construir uma sociedade onde todos são iguais perante a lei. Não devemos ter discriminação, praticar violência por nenhum motivo. A sociedade só será realmente democrática onde todos e todas sejam respeitados, principalmente na sua dignidade como pessoa humana. Ampliação de garantia de produtos é destaque na Comissão de Defesa do Consumidor. Os deputados da Comissão de Defesa do Consumidor aprovaram um projeto de lei que regulamenta a garantia de produtos trocados quando há defeitos que não podem ser corrigidos. Quando você compra um produto, às vezes a empresa não quer trocar por outro porque está na garantia, mas independente da garantia, o projeto exige a troca da mercadoria de imediato após o seu defeito. A matéria determina que o produto recebido na troca tenha um novo termo de garantia ou equivalente ao anterior. Comissão de Meio Ambiente debate melhorias na qualidade do ar e no serviço de abastecimento de água no estado. A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente vai realizar audiências públicas para discutir temas relacionados à qualidade do ar e ao abastecimento de água. Em parceria com a Comissão de Saúde da Casa, o primeiro encontro acontece no próximo dia 24, às 7 da noite, no plenário Dirceu Cardoso. O tema da audiência é qualidade do ar e seus mecanismos de controle. Além de autoridades públicas ligadas ao meio ambiente, a comissão convidou professores, pesquisadores e representantes de empresas. Aqui na Grande Vitória, os incômodos, em função da péssima qualidade do ar, eles são sentidos a todo instante, As reclamações são diversas,
A sociedade, através das suas diversas organizações sociais, tem trazido essas demandas para a Assembleia Legislativa, para os demais órgãos, e nós precisamos enfrentar esse tema, nós precisamos discutir com a sociedade, discutir com os técnicos, discutir com as empresas que produzem a poluição, identificar todas as formas de poluição que têm contribuído para a má qualidade do ar da Grande Vitória, sem a ilusão de que nós vamos esgotar esse assunto numa audiência, 2 ou 3, mas com o compromisso, né, de continuar discutindo e de encontrar formas de avançar na qualidade do ar. Outra audiência pública foi solicitada pelo deputado Glauber Coelho e vai discutir o abastecimento de água na região do Caparaó, sul do estado. O encontro deve acontecer na primeira quinzena de maio, no município de Iuna. E a preocupação ambiental também esteve na pauta da Comissão de Agricultura da Casa. Os impactos ambientais decorrentes das regras trazidas pelo novo Código Florestal, em vigor desde maio de 2012, foram tema de reunião da Comissão de Agricultura da Casa. O diretor técnico do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, apresentou as principais alterações introduzidas pela nova lei. A maior preocupação é com as regras referentes à recuperação de áreas de proteção permanente. A legislação anterior estabelecia que, por exemplo, no caso de rio, o mínimo a ser recomposto era 30 metros. A nova legislação, ela manteve essa área como área de preservação permanente, só que, se ela estiver sendo utilizada, você tem faixas a serem recompostas. Ou seja, principalmente para o pequeno proprietário, a faixa efetiva que ele tem que recuperar reduziu muito, consolidando aquele cultivo que ele tinha nessas áreas. Outra novidade a partir da vigência da legislação é o cadastro ambiental rural, obrigatório para todos os proprietários de terras. Nada mais é que um mapa de uso de solo do imóvel do proprietário, que ele vai ter que ser feito sobre algumas questões técnicas, né, que vai ser submetido ao órgão para análise e aprovação. Esse cadastro, de forma bem simplificada, dizendo, ele vai identificar se esse imóvel tem algum passivo ambiental a ser recomposto, tanto de reserva legal como de área de preservação permanente. Quem não fizer o cadastro pode ser penalizado. Isso porque, a partir de 2017, as instituições financeiras só poderão conceder crédito agrícola para os proprietários que tiverem seus imóveis cadastrados. Comissão de Justiça considera constitucional matéria que promove mudanças na denominação de ruas. Em reunião realizada nesta terça-feira, os membros da Comissão de Justiça aprovaram 4 pareceres relacionados a projetos de lei, projeto de decreto legislativo e uma PEC, proposta de emenda constitucional. Entre as matérias analisadas, recebeu parecer favorável pela constitucionalidade o projeto de lei do deputado Cláudio Vereza, que proíbe homenagens em vias e bens públicos a pessoas que tenham cometido atos criminosos. Sessão especial no Parlamento Capixaba discute o trabalho realizado pelos hospitais filantrópicos do estado. A crise financeira enfrentada pelos hospitais filantrópicos em todo o país devido à defasagem na tabela do SUS, o Sistema Único de Saúde, esteve em debate durante sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa. O encontro, proposto pelo deputado Dr. Hércules, contou com a participação de profissionais de saúde e gestores hospitalares. Entre eles, o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, que defende a elaboração de planos e gestão de metas pelas Santas Casas e demais instituições do gênero. Medidas que, segundo ele, poderiam equilibrar a situação financeira dos hospitais. O governo não quer dar mais ajuste à tabela, ele quer pagar por quantidade de serviços ofertados. Então o gestor define a quantidade de serviços que ele necessita e o hospital define a quantidade que ele pode oferecer. Tá? Então, dessa negociação entre o gestor e o prestador de serviço, você vai definir uma determinada quantidade de serviços a serem contratualizados e quantidade de valores a serem recebidos por essa prestação, com metas quantitativas e também qualitativas. Tá? Ou seja, é um aperfeiçoamento do projeto da contratualização. Se não fizer nada, as filantrópicas vão fechar, as Santas Casas vão fechar, infelizmente a saúde pública vai para o caos. Já está mal, vai piorar cada vez mais se não for o trabalho das filantrópicas.
O subsecretário de Estado da Saúde disse que o governo capixaba tem reforçado as parcerias com os hospitais filantrópicos. Nos últimos anos, o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Saúde, vem enveredando esforços para fazer contratualização com os hospitais filantrópicos, repassando recursos para que os hospitais filantrópicos sejam um suporte, um apoio aos leitos, né, aos hospitais públicos do Estado. A gente depende muito do Ministério da Saúde, então esses valores são tabelas referenciais do Ministério da Saúde. Então a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo vem tentando, junto com as outras secretarias dos estados, uma renegociação junto ao Ministério da Saúde para aumentar o repasse em algumas atividades repassadas pelo SUS. Os senadores Magno Malta e Ana Rita também estiveram presentes na sessão e debateram o assunto. Eu saio daqui convencido que se há necessidade de mexer com uma emenda constitucional para poder atender as filantrópicas, nós temos que fazer e eu já mando a minha assessoria estudar. É necessário realmente aprofundar isso para que o governo federal, os governos estaduais possam oferecer um apoio maior aos hospitais filantrópicos. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode acompanhar a atividade parlamentar pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.